Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós vamos estar mostrando duas aulas para você. Uma da Escola Bíblica Dominical da Betel, da editora Betel, onde você vai poder ver esses temas da Escola Bíblica Betel Dominical de adultos. E também continuaremos usando a revista da CPAD. Muito bem, nós vamos começar então hoje com a revista dominical da Betel, que será a aula do próximo domingo, dia 7 de julho, será essa aula no domingo, dia 7 de julho. E o tema desse terceiro trimestre da revista da Betel fala da relevância da igreja, a sua essência e missão. E aqui nós vamos reafirmar os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus. Também trataremos de uma adoração sincera, que é o serviço autêntico que fazemos para Deus, sendo Deus santo. Essa adoração e espírito, essa adoração tem que ser em espírito e em verdade e em santidade. E isso segundo os preceitos de Jesus, para que Deus aceite a nossa adoração, juntamente com o nosso culto. Então, durante esse trimestre, nós vamos ter 13 lições. Na lição de primeira, que será dia 7 de julho, estaremos tratando da relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Na lição 2, trataremos da igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Na lição 3, falaremos da relevância da igreja no cumprimento de sua missão, a tríplice missão da igreja. Lição 4, a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Lição 5, a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão entre os irmãos e a nossa fé e comunhão própria. Na lição 6, falaremos da relevância da igreja para cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Na 7, falaremos da relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. 8, trataremos da relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. 9, a importância, a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento da igreja. Na 10, iremos tratar a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Na lição de número 11, falaremos da importância e relevância da igreja na edificação e solidificação da instituição chamada família. E lição 12, a relevância da liderança para a condução e ensinamentos da igreja. E finalmente, a 13, falaremos da relevância da esperança da volta de Cristo para a sua igreja, que é a nossa bendita esperança. O comentarista dessa lição é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, em Goiânia. Ele é o segundo vice também da CONEMAD, ou seja, da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado de Goiás, e membro da mesa diretora, quinto secretário da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, e presidente da CEPEGO, do Seminário Pentecostal de Goiás. Então, vamos à primeira lição, a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. De fato, sem a palavra de Deus, nada podemos. O texto áureo da nossa lição se encontra em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasses a minha palavra. Tá aí, ó, guardou a minha palavra, e não negasse o meu nome. A verdade prática desse verso é que a palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Portanto, devemos conhecê-la, devemos ler, devemos meditar, devemos, acima de tudo, praticar a Bíblia, porque ela é a base da nossa vida e da nossa comunhão com Deus. Vamos então à introdução da nossa revista. A revista da Betel não contém uma leitura bíblica em classe, mas nós vamos direto à introdução. Primeiro, a relevância do aprendizado da palavra de Deus. Não basta apenas ler a palavra, é preciso aprender, é preciso conviver com a palavra de Deus. Além de estudar, é preciso, como diz aqui o comentarista, que haja um aprendizado efetivo. Esse aprendizado vai se mostrar quando aplicamos a palavra de Deus. Aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo, tanto para o discípulo como para o mestre que ensina. Quando alcança o discípulo esse objetivo, ele vê um resultado positivo do seu trabalho, bem como o mestre também. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então, nosso ponto de partida é que a palavra de Deus é o alicerce, ou fundamento da igreja. Portanto, o ensino deve estar intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar a palavra de Deus, praticar tudo aquilo que está sendo ministrado. Vamos ao ponto 1 da nossa lição. O aprendizado nos torna sábios para a salvação. O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra de Deus. A própria fé também. Romanos 10, verso 17, o apóstolo Paulo afirmou para Timóteo, seu filho na fé, que ele havia chegado a essa conclusão pelo conhecimento da palavra de Deus, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo também escrevendo a Timóteo disse, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Os mestres da lei eram estudiosos, diligentes das Escrituras, e examinavam com certeza nelas. Por isso, Jesus declara em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porém, alguns ignoram o fato que as mesmas Escrituras testificam de Jesus, que é o único caminho para a salvação. Vamos ao ponto 2, 1:2, o aprendizado nos torna sábios também para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial, que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. De nada vale o conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus como base de toda a ciência. O salmista admite que o aprendizado da palavra de Deus o fazia superar até seus mestres, incluindo pessoas mais velhas e experientes. Salmo 119, verso 99 e 100, lemos assim: tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Vamos a 1.3. O aprendizado também nos faz discernir o falso ensino.
Jesus diz que o erro dos saduceus, os líderes em Israel, derivava do fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, a principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Jesus mesmo disse em Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondeu e disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Ainda de acordo com o texto do profeta Oséias, lemos: o povo pereceu porque lhes faltou o conhecimento de Deus. Oséias 4, 6. Existe ainda o fragoroso perigo de se estar ensinando doutrinas heréticas, visto que há uma linha muito tênue entre o ensino genuíno da palavra de Deus e o ensino deturpado da mesma palavra de Deus. Sempre é importante a gente perguntar, eu ensinei o quê? O ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar o que está sendo ministrado. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, a importância de priorizar a palavra de Deus. A prioridade da palavra de Deus perpassa por uma atitude firme da igreja, justamente quanto as lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra de Deus é fundamental em todas as funções eclesiásticas. 2.1. A importância da palavra de Deus no Antigo Testamento. O sacerdote e o escriba, Esdras, é um exemplo muito importante para apresentarmos quanto ao ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento. Lemos, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras 7, verso 10. O povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Vamos ao ponto 2.2, a importância da palavra no Novo Testamento. Os apóstolos deixam também um legado muito importante para a igreja primitiva nos primeiros dias. Quando surge o problema, eles mandam que se elejam 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para resolver esse problema. E eles dizem em Atos 6:4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Essa atitude apostólica de priorizar esse binômio, que nós chamamos binômio sagrado, oração e palavra, é infalível. E, através disso, deve ser imitado em todas as igrejas, que se quiserem ter uma vida espiritual, é preciso orar. E se quiser ter um crescimento saudável, é preciso ensinar a palavra de Deus. A igreja apostólica crescia mediante o trabalho desse ministério, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, não é? Atos 2:42, pois perseverava em todas as atividades que se realizavam. Essa ação contínua, sendo parte constante da vida da igreja, vemos Paulo exortando a Timóteo, seu filho na fé, para que pregasse a palavra em tempo e fora de tempo, ou seja, em todo o tempo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Vamos ao 2:3, a palavra ainda nutre a nossa vida espiritual. Lembre que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Nossa saúde espiritual está intimamente ligado à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreveu: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2:2. Assim como o leite materno não possui substituto a nenhuma altura, de igual modo, na vida cristã, não há substitutos para a palavra de Deus.
De acordo com esse texto de Pedro, a palavra é o principal alimento, como um leite para o recém-nascido. E esse leite deve estar diariamente no cardápio alimentar de nossa vida espiritual. A palavra de Deus, deve ser a prioridade em nossa vida. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Já falamos de ler, já falamos de estudar a palavra. Vamos agora ao ponto 3, o resultado da aplicação da palavra. A aplicação da palavra de Deus constitui-se o elemento fundamental para o cristão sob todos os aspectos. A aplicação nos dá autoridade e ela tem o poder de transformar as nossas vidas, a vida do ser humano. Vamos ao 3.1. Primeiro, a palavra de Deus fortalece a vida cristã. A maturidade cristã só será alcançada através de uma vida que está alicerçada na palavra de Deus. Só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio e resiliência. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, verso 24 e 25. Rios, chuvas, ventos e tempestades são situações que podem atingir a vida cristã, e somente quem está alicerçado na palavra de Deus é que poderá vencer todos esses embates. Vamos ao 3.2. A palavra de Deus ainda produz santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3. Um dos elementos importantes para a santificação é a palavra de Deus. Jesus falou isso em sua oração sacerdotal, ao revelar o poder santificador da mesma, dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. De acordo com o apóstolo Tiago, para que haja uma mudança efetiva na palavra, precisa ser enxertada em nossas vidas. Não podemos ser apenas ouvintes, mas acima de tudo, praticantes. 3.3. A nossa obediência à palavra de Deus agrada a Deus. Agrada a Deus, é esse o ponto 3.3. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã. De maneira que qualquer sacrifício que não tem valor sem a obediência. Isso fica claro na palavra do profeta Samuel, ao advertir o rei Saul que acabou perdendo um reino todo porque não obedeceu a palavra de Deus. Saul estava mais preocupado em sacrificar do que obedecer. Porém, Samuel lhe disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Vamos à aplicação da palavra de Deus, então constitui-se o elemento fundamental para o cristão, sobre todos os aspectos. Ela nos dá aplicação, autoridade, poder, ela nos dá santificação, ela também transforma as nossas vidas e nos traz obediência que resulta em bênção. Vamos à conclusão dessa lição. Eu espero que você tenha entendido a importância e o elemento fundamental que é a palavra de Deus. Nos traz fé, nos traz bênção, nos transforma a nossa vida. Quando obedecemos a palavra de Deus, nos dá autoridade, nos dá poder, nos dá santificação. Tudo isso a Bíblia faz em nossa vida. Vamos à conclusão. Após a morte de Moisés, Deus falou com Josué. Ele fez promessas
que estaria com ele, mas também o advertiu para que ele observasse a palavra de Deus. Não te apartes da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Portanto, a palavra de Deus deve estar conosco em todo o tempo. Assim deve ser com cada geração da igreja, enquanto estiver na terra. Passe os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os princípios bíblicos são os mesmos. A última exortação bíblica se refere quando lidar com a palavra de Deus. Apocalipse 28, 19 a 19. Quem tirar ou aumentar, tem lá a bênção, né? E a penalidade para quem subtrair ou adicionar qualquer coisa à palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude, que possamos guardar a palavra de Deus, conforme começamos no texto áureo, né? Tendo pouca força, guardasses a minha palavra. Muito bem, com isso nós concluímos essa lição. As revistas da Betel não têm perguntas no final, então é apenas a lição. Eu espero que cada aluno possa aplicar à sua vida a palavra de Deus, que você tenha costume de ler a palavra. Ah, pastor, eu estou ocupado, não posso ler. Hoje existe aplicativo, você pode ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. No nosso canal do YouTube aí que você acessou, se você entrar ali, clicar naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Se você for nas pastas do playlist, nas primeiras lá embaixo nós comentamos toda a Bíblia. Depois, se você não quer um comentário, você só quer ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é só você procurar as pastas tituladas A Bíblia. Se você vê a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, a Bíblia, Levítico, a Bíblia, Números, Deuteronômio, nessas pastas nós lemos toda a Bíblia para você. Por exemplo, na pasta A Bíblia, Gênesis. Quando você entrar lá, você vai encontrar 50 vídeos. Cada vídeo é um capítulo da Bíblia, onde nós lemos para você. Então, você pode estar conduzindo o seu carro, você pode estar indo para algum lugar, dirigindo, você coloca lá e escuta. Cada capítulo é em torno de 3, 4 minutos. Então, você pode escutar o capítulo 1, 2, 3. Quantos de nós, às vezes, dirige 20, 30 minutos? Dá para você escutar 10 capítulos da Bíblia por dia, dirigindo 30 minutos, e ao mesmo tempo que você está dirigindo, a sua alma está sendo alimentada, a sua mente está se enchendo com a palavra de Deus. E o importante é ouvir, prestar atenção e querer aplicar os princípios que a palavra de Deus nos traz. Também temos no nosso canal a explicação. Talvez você ouviu, e aí, como Felipe, a gente tem que perguntar: entendes tu o que lês? E você, como entenderei se alguém não me explicar? Que foi a resposta do superintendente Candace a Felipe, não é? Então, nós temos as pastas mais lá embaixo, começa no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, uma explicação de toda a Bíblia para você. Eu tenho recebido muitos comentários de gente agradecendo, porque começou a passar a entender melhor a Bíblia, a partir das nossas explicações e comentários da Bíblia. Então, que você possa utilizar esse canal. Nós temos aí mais de 232 pastas, com 6.500 vídeos, e aqui a gente só fala da Bíblia mesmo, para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Então, entre no nosso canal, tá bem? E aproveite, são 232 pastas. Também temos de viagens que fizemos aos lugares bíblicos, como Roma, como Egito, Israel, os lugares por onde o apóstolo Paulo passou, na Grécia, cidade de Corinto, onde João escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos. Se você quiser conhecer esses lugares, tá tudo aí no nosso canal. Temos também uma visita ao Museu da Bíblia, a réplica da Arca de Noé. Temos personagens, você pode estudar a Bíblia pelos personagens, começando em Adão,
o Antigo Testamento, são 260 personagens. O Novo Testamento começa em Jesus Cristo, mais 240 personagens. São 2, 3 minutos esses vídeos onde você vai aprender acerca dos personagens da Bíblia. Temos também uma outra pasta que chama Visão Panorâmica da Bíblia. Esse aí, cada livro, são mais 66 vídeos. Em cada livro, nós explicamos 2, 3 minutos quem escreveu o livro, quando escreveu, qual o propósito, qual a palavra-chave, verso-chave, tudo ali para você. Se você quer aumentar o seu conhecimento bíblico, quer aprender mais da palavra de Deus, temos aulas de escola dominical como essa, aulas do curso da ETAD, da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, temos as doutrinas que a Assembleia de Deus crê e prega, os 16 pontos fundamentais da fé. É muito material para você entrar, estudar, enriquecer, crescer no seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, explore o nosso canal, vá lá no playlist, explore as pastas, vai aprender ali da palavra de Deus. E aí você vai entender a relevância da palavra de Deus para a nossa edificação doutrinária da igreja. Quem é a igreja? Somos nós mesmos. Você é a igreja. Cristo quer que você cresça, que você seja parte dessa igreja triunfante que vai morar no céu. Deus te abençoe, como guardasses a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Guarde a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, no seu viver diário. Pratique a palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Essa foi a aula da Betel, lição de número 1. Semana que vem nós vamos cobrir a lição 2, a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. A igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Amém.